Queridos, paz e graça, é um grande prazer estar com vocês em mais uma pré-aula. Hoje estamos aqui para gravar mais uma pré-aula, falando da revista O Deus de Toda Provisão. Nós somos da EBP, Escola Bíblica de Professores, aqui da ADTO, Assembleia de Deus Ministério de Teófilo Otoni. É com um grande prazer que estamos em mais um trimestre, hoje na terceira aula, uma revista excelente, que é muito moderna. Hoje nós vamos falar nessa terceira aula sobre Abraão, a esperança do pai da fé. Querido, queria que você prestasse bem atenção, anotasse todos os textos, copiar e colar, ou colar e copiar e levar para a sua sala, para que a sua sala tenha um melhor, para que a sua sala tenha interage entre os alunos e principalmente que a sua sala tenha um compartilhamento de pensamento e chegue a um senso comum sobre o que é provisão. Hoje eu quero iniciar mandando um abraço para as pessoas que sempre curtem a nossa lição, que sempre deixam like, que sempre nos ajudam em oração, que sempre compartilham nas redes sociais a nossa pré-aula. Querido, é um prazer ter você como nosso aluno à distância. Quero mandar um grande abraço aos professores e professoras que têm feito com que a EBD cresça no Brasil e fora do Brasil. Um grande abraço a Cleonice Ribeiro, em Campinas, a Lucineide Silva, aqui da ADTO de Teófilo Otoni, e a Lucineide Paulo. Quero mandar um abraço ao Kyler Camargo, meu grande amigo, saudade de você, meu querido, e também a Tânia Mara, e ao aluno novo, Isaac Silva, que falou que não muda mais de pré-aula. É um grande prazer e nós sabemos o que Deus tem feito, os projetos de nossa vida têm se cumprido ao longo dessa caminhada. Já é quase 2 anos de pré-aula e Deus tem nos honrado com grandes alunos que têm feito a diferença na EBD, na sua igreja. Querido, nós vamos ler tópico a tópico. E à medida que nós lemos esse tópico, nós vamos parar o tópico e fazer algumas perguntas, interagir com os nossos alunos. Coloque um círculo na sua sala. Tenha em mente que a sua sala precisa te ver e eles não podem perder o foco de onde você está e do que você está falando. Não deixe ninguém dormir na sua aula. Isso é de extrema importância. A introdução, hoje nós vamos falar sobre Abraão, a esperança do pai da fé. E na introdução, ela diz o seguinte: Deus escolheu e chamou a Abraão quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus. Abraão pertencia a uma família pagã. Porém, ele acreditou em Deus de todo o coração. Decidiu obedecê-lo, tornando-se o pai de uma importante nação, Israel. Por intermédio de Israel, todas as nações da terra seriam abençoadas e restauradas. Deus tinha um plano perfeito para a vida de Abraão e para a humanidade. Abraão saiu da sua terra e do meio da sua parentela para um lugar que ele não conhecia. É preciso fé para obedecer a Deus e cumprir toda a sua vontade. Nessa introdução, eu acho de extrema importância você fazer uma pergunta para a sua sala e fazer o que nós chamamos de quebra-gelo. Tem muitos alunos novos na sala, tem muitas pessoas que têm vergonha de responder e nós, professores, temos que causar um impacto positivo, não negativo. É o nosso dever interagir com os nossos alunos, é o nosso dever causar uma interação na sala de aula. Então você vai iniciar nessa introdução falando o seguinte: a chamada de Abraão não é diferente de nossa chamada no aspecto espiritual. Por quê? Já pararam para pensar por que a chamada de Abraão não é diferente em nosso aspecto no ser humano, no quesito espiritual? Nós nunca nos fizemos essa pergunta e alguém pode até fazer essa pergunta: por que não existe diferença, querido? Responda ao seu aluno que ambos os casos, todos devem colocar em prática a atitude chamada fé. Uma palavra muito pequena, mas que causa um grande impacto na vida de quem coloca essa palavra em ação. Nessa lição, nós continuaremos a entender que nós devemos ter a obediência e também crença. Por quê? Porque ambas elas fazem parte de quem quer ser bênção no reino de Adonai. Querido, Abraão é a 9ª geração depois de Sem. Nasceu por volta de 2000 anos antes de Cristo. Abraão ele foi filho de Tera e irmão de Noar e Ara. É interessante que Abraão ele casou-se com Sarai, que depois se chamava Sara, e ele chamava Abraão, depois passou a chamar Abraão, e morava com o seu sobrinho Ló. Ló morava com Abraão, essa é a grande história. E Ló era filho de Ara, que
isso é muito interessante, havia falecido, como diz Gênesis, o capítulo 11, 27 e 28, fala sobre isso. É isso que você vai falar na sua sala, só a título de conhecimento. A família de Abraão era de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. É interessante que Ur dos Caldeus ficava próximo ao rio Eufrates. Ur dos Caldeus era um centro cultural, querido, e também era um centro do que nós chamamos da religião pagã. Eles cultuavam a lua. Nessa introdução, fale sobre isso. Coloque o seu aluno a par do que era a família, de quem era a família de Abraão, e principalmente que ele estava em uma terra onde as pessoas tinham um culto pagão. É interessante que talvez nós podemos relacionar, fazer um relacionamento entre isso, que depois de 250 anos de dilúvio, alguma coisa assim, não tem uma data próxima, mais ou menos, que fala os descobridores, os historiadores, que após Noé, talvez Abraão tenha sido enraizado na cultura nós chamamos aqui judaica. Mas ele estava na terra pagã. Isso é de extrema importância você falar na sua sala de aula. Já o tópico número 1 vai falar a chamada de Deus. Nesse tópico, coloque para a sua sala o seguinte, que todo projeto ele deve ser estudado. Você já viu algum engenheiro não estudar o projeto? Você já viu algum arquiteto não estudar o projeto? Você já viu algum ser que vai fazer alguma coisa e não estudar o projeto? Querido, todo projeto ele deve ser estudado. Como estudar o que nós não conhecemos? Porque nós estamos falando de um projeto espiritual. Como nós devemos estudar esse projeto? É a grande pergunta. Observe que Abrão, que vai se tornar Abraão, então nós vamos coligar aqui Abraão, ainda que ele fosse obediente, ele era obediente e com muita fé, ele não analisou o projeto de Adonai ao longo prazo, assim como nós. Nós, quando somos chamados, nós analisamos somente o presente, mas não analisamos o que vai acontecer no futuro. Entenda, aqui Abraão comete 3 grandes falhas e que nós devemos aprender com isso. O resultado incompleto da obediência à ordem de Deus, ele foi negativo. Ele é negativo nesse período de Abraão. Nenhuma das 3 ordens que Deus havia falado a Abraão foi atendida. Quando nós lemos Gênesis 12, todos os pregadores pregam Abraão, salva a sua parentela. Querido, nós precisamos estudar esse texto. Ali foi o primeiro chamado e Abraão comete 3 grandes falhas. Só para você notar, para você levar para a sala de sala, para você levar para a sala de aula, Abraão não deixou a sua terra, no capítulo 12. Por que Abraão deixou essa terra? Porque ele parou em Harã. E Harã era uma cidade no mesmo país, então ele não deixou essa terra. Primeiro erro. Segundo, Abraão, ele não saiu da sua parentela, porque ele levou consigo seus parentes. Ele levou seu pai, que era o líder da peregrinação. É o terceiro erro. Então ele deveria largar a sua parentela e era sobre ele que ia estabelecer a promessa. E ele não largou, ele levou o pai, e como o pai tinha a autoridade porque era mais velho, o pai passa a ser autoridade na peregrinação, não era Abraão. 3 grandes erros que Abraão cometeu. A promessa que Deus lhe mostraria uma terra, ela não foi aproveitada. É interessante que uma vez que o pai de Abraão, Tera, estava na direção, Abraão ele não poderia ter a promessa. Onde eu acho algo sobre isso? Porque em Gênesis 11, o versículo de número 31, diz assim: Tera pegou seu filho Avram, Lot, filho do filho de Arã, e Sarai, sua nora, mulher de Avram, seu filho, e partiram de Ur dos Cardins, dirigindo-se à terra de Canaã. No entanto, quando eles chegaram a Arã, permaneceram ali. Observe que ele não saiu do país. E o versículo 32 diz: Tera viveu 205 anos e morreu em Harã. Só depois da morte do pai de Abraão que ele tem a segunda chamada e ele vai sair. E isso é uma outra, mais à frente nós vamos estudar sobre isso, sobre esse tópico aqui. Então entenda, nesse tópico fala sobre isso. Divulgue isso para a sua sala para que eles entendam que foi o primeiro chamado, ele teve algumas falhas. O tópico número 2, ele fala sobre o desafio de acreditar no projeto divino. Entenda uma coisa nesse tópico, querido. É preciso você levar para a sua sala de aula que a caminhada de Abraão, ela nos leva a um entendimento sobre o proceder diante de uma chamada. É isso que nós devemos ter em mente. Como proceder diante de uma chamada? Primeiro, seja fiel.
Segundo, escute os detalhes. Terceiro, entenda que seu chamado não é o mesmo dos amigos que você ama e dos seus pais que você ama. Deus, ele tem um chamado específico para cada cristão. Nós confundimos o nosso chamado e queremos ajudar, Adonai. Você já observou que quando Deus tem algo particular para nós professores, para nós pastores, para nós líderes, nós queremos arrastar alguém conosco? E sempre vai dar merda como Então entenda, o chamado de Deus é específico para você. Você não precisa colocar outra pessoa como líder se você é o líder. Se Deus te chamou para pastor, não é sua mulher que vai ser pastora. Se Deus te chamou para pastor, não é seus filhos que vão ser pastor. Entenda, quando Deus te chama para ser levita, não é os seus amigos que vão colaborar para o crescimento do seu chamado de levita se você não quer cantar. Não. Eles podem te ajudar a desenvolver o seu chamado, mas Deus chamou você e é sobre você que está a autoridade. Isso deve ser falado na sala de aula. Eu vejo inúmeras pessoas que querem colocar um nepotismo e Deus não trabalha com nepotismo. Isso é interessante falar na sala de aula, querido. Deus não é político. Deus não trabalha com nepotismo. Vejamos o caso de Moisés, o caso de Abraão, o caso de Davi e inúmeras outras pessoas na Bíblia. Isso deve ser falado. O tópico 3 da nossa revista, ela vai falar sobre um projeto para abençoar as nações. Nesse tópico, você vai fazer algo de interessante na sua sala. Você vai perguntar se o quesito obediência traz bonança. As pessoas vão rotular que sim, mas por que nós então não obedecem? Porque nós trocamos algumas coisas material pelo espiritual. Fale nesse tópico número 3 que a obediência de Abraão, ela refletiria no futuro. E ela refletiu no futuro. Nós devemos entender que quando nós obedecemos, quem está à nossa volta passa a usufruir das bênçãos de Deus. Pois nós estamos vivenciando a bênção hoje da obediência de quem? De Abraão. Agora, nossos filhos, os nossos netos e as gerações futuras, elas vão usufruir de nossa obediência. Então, se você é obediente, os seus filhos vão usufruir da bênção que você está plantando agora. A sua obediência vai trazer bênçãos futuras. Quando você é obediente, Deus tem projetos maravilhosos para você. Creia nisso. Entenda que o Deus da provisão jamais falhou quanto aos seus projetos. Já o tópico 2, tem algo muito interessante nesse tópico número 2, e eu queria que você colaborasse comigo, anotando e levando para a sala. Essa lição ela é extremamente espiritual. Ainda que o Elenay Cabral tentou dirigi-la para um âmbito carnal, e nós vimos alguma parte, parece que se torna metódica, e há repetições das lições de 1991, nós vamos tirar muito proveito dessa lição para a nossa sala de aula, querido. Nós temos que tirar, como professor, nós temos que nos esmerar e levar o melhor para essa sala. Nesse tópico número 3, que fala sobre a provisão de Deus, você vai falar para a sua sala que, ainda que nós sejamos fracos e pecadores, o nosso Deus sempre contempla um coração obediente. Deus sempre vai contemplar um coração obediente. Querido, os erros de Abraão não apagou a promessa de Deus. Os erros de Abraão não apagou o projeto de Deus. Você deve entender que não importa o que você fez, não importa as quedas que você teve, não importa os pecados que você cometeu, a promessa de Deus não foi apagada por causa disso. A promessa de Deus ainda não morreu para você, querido. Entenda que o levante de Satanás é para que essas promessas não se cumpram. Então entenda, levante a cabeça e entenda que seu chamado será cobrado de você e não de quem zomba da sua queda. Quem zomba de você não será cobrado pelos projetos que Deus tem com você. É espiritual, querido. As pessoas não conseguem entender, mas nós, como os cristãos, devemos abrir os nossos olhos e pedir todos os dias: Senhor, abra os meus olhos espirituais para enxergar os teus projetos.
Bíblia, sim, Gênesis 12, o versículo 6 e 7 diz: Abraão atravessou a terra até chegar ao lugar chamado Siquém, junto ao carvalho de Moré. O Cananí habitava ali, os cananeus habitavam na terra. Adonai apareceu a Abraão e disse: darei essa terra aos seus descendentes. Então ele construiu um altar a Adonai que lhe aparecera. Abraão agora tem a confirmação novamente de que Deus lhe daria a terra prometida, de que Deus iria continuar sendo fiel. Deus, ele permanece fiel ainda que nós sejamos infiéis, diz a sua palavra. Ele não é homem para que minta, ele permanece sendo Deus no seu alto sublime trono e todo dia ele contempla o coração obediente. No tópico de número 2, vai falar do item 2, fala sobre Abraão enfrenta a escassez em Canaã. Nesse tópico você vai falar para a sua sala de aula, querido, você vai trazer para a sua sala de aula que a caminhada de Abraão, ela nos leva a entender que ainda que ele fosse conhecido como pai da fé, ele também passou por diversas intempéries do destino. Observe, e isso vai nos levar a um entendimento de que a nossa prova realmente nos faz dependentes de Adonai. Se estamos na prova, nós estamos dependentes. Adonai nos leva à prova para que nós tenhamos experiências. Então essa prova nos faz dependentes dele em todo o tempo. E que nós somos falidos, nós somos totalmente fracassados em nossos projetos quando nós não apresentamos eles diante do Mestre. É de extrema importância você apresentar os seus projetos para Deus e pedir que Ele realize o projeto dele em sua vida. A mentira de Abraão é a certeza de que todos nós trazemos em nosso ser o medo da perda, o medo de perder, o medo de cair. Onde eu acho algo sobre isso? Gênesis 12, vamos continuar aqui em Gênesis 12, o versículo número 13. Olha o que diz esse versículo. Diz assim: por favor, diga que é minha irmã, para que não me aconteça mal por sua causa, e por consideração a você, mantenha-me vivo. Abraão mentiu quando ele desceu ao Egito, porque ele sabia que Sara era muito bonita, e por causa da cobiça de Abimeleque, ele poderia perder a sua esposa e poderia morrer. Então ele pede para que ela fale que ela era irmã. Observe que Abraão também trazia consigo medo. Acaso não é o medo que você sente nos últimos dias? Não é o medo do seu chamado? Não é o medo da postura que você sabe que está te esperando? Querido, deixa eu te dizer uma coisa, levante a cabeça, porque o seu chamado é de Deus, e Deus te escolheu para ser profeta nos últimos tempos, Deus te escolheu para ser profeta na sala de aula, Deus te escolheu para ser profeta na sua faculdade, Deus te chamou para ser profeta aonde você pisar os pés. Professor Eliso, assim encerrou em João os profetas, sim, mas a palavra da verdade ainda continua ecoando quando nós abrimos a boca para falar do Messias. As pessoas querem te ouvir, as pessoas querem sentir a presença de Deus através da sua explicação. Isso de extrema importância. O tópico de número 3 é algo fantástico. E no tópico 3, ele fala em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, há algo específico em nós, seres humanos. A bênção, ela permanece quando nós somos obedientes. Já foi falado isso aqui. Nesse tópico 3, há um texto de Provérbios 13, o versículo de número 12, que diz o seguinte, olha o que diz esse texto. Diz assim: a esperança adiada torna o coração doente. E prossegue dizendo: mas o desejo alcançado é a árvore da vida. Vou repetir para você: a esperança adiada torna o coração doente, mas o desejo alcançado é a árvore da vida. Entenda, não podemos e não devemos ter um coração fracassado pelo tempo. Não podemos e não devemos ter um coração fracassado pelo tempo. Entenda isso de uma vez por todas. Não é o seu fracasso
que vai te fazer um grande líder, pelo contrário, é a sua vitória, a sua posição que vai te tornar algo e alguém diferente no reino de Yeshua. Abraão, mais uma vez, vai entrar em pecado por não esperar em Adonai. É interessante, que proveito existe em ajudar a Deus a realizar o plano dele mediante as nossas diferenças? Que proveito tem em ajudar a Deus se o plano é dele? Que proveito tem em ajudar a Deus se nós não somos capazes de entender o plano dele? Entenda, espere, porque o seu casamento vai acontecer. Espere, porque a promessa é de Deus, não é dos homens. Entenda, sua casa é promessa de Deus, querido. A sua sala próspera é promessa de Deus. Todos não enxergam a promessa, mas você deve vivê-la dia após dia. Quem tem promessa de Deus, ele levanta sabendo que ela vai se cumprir, porque Deus é fiel para cumprir todas as promessas. Não são os homens que vão realizar a promessa que Deus tem para você. Os homens serão meios para que elas realizem, mas é o próprio Deus quem vai fazer com que se cumpra. Isso deve ficar claro nesse tópico. O tópico de número 3 é algo muito interessante que fala sobre as promessas de Deus na vida de Abraão. E nós vamos continuar falando sobre promessa. Nesse tópico, fala para a sua sala que a desobediência, que é contrária à obediência, nós sabemos muito bem disso, e como tem isso na igreja hoje, a desobediência ela tem uma raiz maléfica e pérfida, pois ela consegue tirar o foco de quem tem grandes promessas, de quem tem grandes projetos de Deus. A desobediência consegue tirar isso, querido. Entenda isso. No tempo de Abraão, a desobediência tirou promessas. Em nosso tempo, a desobediência continua tirando promessas. Observe e veja que todos os levantes na igreja são de pessoas que têm um chamado brilhante. Já parou para observar? Que todas aquelas pessoas que começam a despontar na igreja são magníficas. E nós vimos a magnitude de Deus nessas pessoas. Elas têm grandes projetos, têm grandes chamados, mas não conseguem esperar o tempo de Deus. Os projetos do homem, querido, eles podem ser grandes aos seus olhos, mas diante de Deus, eles não passam de um grão de areia, um grão de mostarda. Entenda, você não deve acompanhar as pessoas que dividem projetos que já existem. Os projetos verdadeiros de Deus, eles nascem nos corações dos pastores e eles perpetuam sendo projetos de Deus para a melhora da igreja. Não é para dividir a igreja, não é para ser chamado de grande mestre, pelo contrário. Os homens de magnitude tremenda na presença de Adonai se sentem formiga quando vão dar a palavra. Os homens que têm o chamado de Deus, eles são como um garçom, eles estão sempre para servir, porque eles entenderam o chamado e sabem que eles não passam de servos. Observe e veja que os maiores homens da Bíblia se contentaram em servir a Deus em todo o tempo. Já no tópico de número 2, tem algo que me chamou muita atenção. Esse tópico de número 2, ele fala sobre engrandecerei o teu nome. Nesse tópico, eu achei algo de extrema importância para que você fale em sala de aula, que o jargão que nós estamos vendo aí hoje, tempo é dinheiro, querido, e como as pessoas têm falado nisso, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Querido, o tempo é o próprio Deus e nós não estamos sabendo dominar o nosso tempo, nós não estamos sabendo lidar com o nosso tempo e as pessoas trazem esse jargão para o nosso cotidiano e nós passamos a acreditar nesse jargão. É interessante que eu tenho visto inúmeros homens de Deus que são pagos pela obra, vivem pela obra, abrem os telefones e dizem: eu estou sem tempo. Está sem tempo de quê, querido? Como você não tem tempo para organizar uma aula? Como você não tem tempo para orar? Como você não tem tempo para estudar? Como você não tem tempo para dedicar os minutos ao seu aluno, se você foi chamado e escolhido pelo próprio Deus? Quando Deus te chamou, Ele sabia das suas intempéries, Ele sabia dos seus problemas, mas Ele te chamou porque sabia que você era obediente, você é obediente.
ainda que tenha sido relapso, mas ele sabe que você é obediente. Nesse tópico, fala que esse jargão tempo é dinheiro é o espelho de uma humanidade desesperada. É o espelho de uma humanidade dominada pela visão do ter. É uma sociedade imediatista e, acima de tudo, sem Deus. As pessoas que ficam com esse jargão tempo é dinheiro, eles se esqueceram de Deus. Para que tenhamos o nome de servos e para que sejamos conhecidos como servos de Deus, nós precisamos esperar o agir de Deus e entender os seus desígnios quanto aos seus escolhidos. E principalmente termos consciências sempre de que Adonai terá pensamentos de bem e não de mal. Há um texto maravilhoso, magnífico na Bíblia sobre isso. Às vezes eu paro e começo a estudar essas lições em casa e eu falo: Senhor, quanto o Senhor é fiel, quanto é bom ver a tua provisão em meio ao teu povo. Deus nunca falha, jamais falhou. Os planos de Deus não podem, jamais serão frustrados, como diz Jó. Jeremias 29, o versículo de número 11 diz assim: pois sei quais são os seus planos, pois sei quais planos tenho em minha mente para vocês, diz Adonai, planos de bem-estar e não de coisas ruins, de modo que possam ter esperança e futuro. Olha que magnífico! A versão judaica diz: pois sei quais planos tenho em minha mente para vocês. É o próprio Deus falando, querido. Eu sei o plano que eu tenho aqui na minha mente para vocês. E ele persegue dizendo: planos de bem-estar. Deus quer que você esteja bem e não de coisas ruins, de modo que possam ter esperança e futuro. Esperança e futuro. Esperança é você saber que Ele tem algo bom, e futuro é porque Ele vai sempre planejar algo tremendo para o seu futuro. Isso deve ser falado na sala de aula, querido. Na sequência, no tópico do número 3, do item 3, o 2 falou sobre engrandecerei o teu nome, e o tópico 3 fala sobre em ti serão benditas todas as famílias da terra. Leve para a sua sala algo muito bom nesse tópico. Eu separei para que você anotasse. E aqui para os pregadores, eu creio que vocês irão fazer uma mensagem magnífica. Eu creio que meus amigos pastores vão me agradecer e deixar um like por esse tópico número 3. Fale para a sua sala que de Abraão surgiu o Messias. E se cumpre a promessa de que Abraão viria o Salvador. De Abraão viria o Salvador. Os judeus amam quando você fala de Abraão. É o pai da fé. Então viria o Messias do próprio Abraão. E eles esperam até hoje o Messias do Abraão. Nós precisamos seguir o exemplo de Abraão e ter em nossa vida 3 grandes ferramentas para que se cumpra em nós todas as promessas de Adonai. Quais são essas ferramentas? Anote aí. É a tenda, o altar e as promessas. A tenda, o altar e as promessas. Vou detalhar para você levar para a sala de aula, ou para você fazer um estudo, ou quem sabe até um sermão. Primeiro, a tenda. Nós estamos neste mundo, mas não somos desse mundo. Há uma mensagem em João 17, 16 ao 18, que diz o seguinte, olha que interessante. Olha o que diz o texto. Eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Separa-os para a santidade por meio da verdade. Tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. Então entenda, devemos sempre estar prontos a partir. O que eu estou querendo dizer com isso? Abraão, ele não tinha casa. Quando Deus o pediu para sair, ele levantou a tenda e saiu. E em diversos lugares Abraão continuou levantando a tenda. Sabe o que significa para você, querido? Não se apegue às coisas desse mundo. Não se apegue à casa. Não se apegue à casa. Não se apegue a filhos. Não se apegue a bens materiais. Porque nós somos peregrinos, diz a palavra, desse mundo. Já já Yeshua voltará e nos arrebatará para estarmos com Ele em glória. Então, nós precisamos entender que a tenda não deve faltar em nosso cotidiano. O segundo é o altar. Há algo magnífico aqui, querido. Nós somos o altar visível de Deus nesse tempo.
Abraão, onde ele chegava, sempre levantava um altar em agradecimento. Agora, em nosso tempo, nós somos o altar que engrandece o nome de Adonai. Nós somos o altar que eleva o nome de Adonai. O seu testemunho conta muito para que pessoas conheçam Adonai. Você deve entender que em todo tempo as pessoas observam você e esperam um sacrifício a Adonai, esperam uma posição cristã. Se todo mundo bebe, eu não bebo. Se todo mundo dança, eu não danço. Se todo mundo fala pornografia, eu não falo. Se todo mundo curte a balada, eu não curto a balada. Isso significa que eu sou o altar de Deus nesse tempo. Já o terceiro item, que é a promessa, você vai abrir um texto muito bom em 2 Coríntios, o capítulo 1, o versículo de número 20, que diz, olha o que diz esse texto, diz assim, olha que interessante: porque as muitas promessas feitas por Deus, todas encontravam a resposta sim, em conexão com Ele, em conexão com Ele, e esta é a razão de, por meio dele, pronunciarmos o amém. Olha que interessante, quando damos glórias a Deus, porque as muitas promessas feitas por Deus, todas encontravam a resposta sim, em conexão com Ele, e esta é a razão de, por meio dele, pronunciarmos o amém, quando damos glórias a Deus. Sabe o que significa? Significa que todas quantas as promessas que há em Deus tem um sim, porque foi Ele que projetou, e por Ele nós devemos dar amém, para que a glória dele se manifeste em nós. Eu vejo tantas pessoas orando: Senhor, cumpra a tua vontade, cumpra o teu querer, mas quando Deus começa a trabalhar, ele diz: Senhor, tem misericórdia. Querido, entenda, os planos e os projetos de Deus já receberam um sim dele, porque ele vai trabalhar de maneira a edificar a sua vida. Entenda, ele quer o seu bem, e como Pai, deseja realizar sempre o melhor para você. Qual foi a promessa que Deus te fez? Há uma diferença entre a promessa do homem e a promessa de Deus. Entenda, a promessa do homem, ela só vai se cumprir se o homem fizer. Agora, a promessa de Deus, ela pode demorar muitos anos, mas no tempo de Deus, quando você entendê-la como promessa e quando você passar a vivê-la como promessa, Deus começa a realizar. O que nós precisamos fazer, pastor Elias? A mesma coisa que nós sempre fazemos como servos de Deus: dobrar os nossos joelhos e dizer: cumpre em mim o teu querer, ainda que eu não veja, o Senhor pode realizar, ainda que eu não queira, eu te dou a minha vida, eu te entrego os meus planos, ainda que o meu ser humano não queira, ainda que a raiz adâmica entenda que os meus projetos são os melhores, mas eu te entrego os meus projetos. Entenda uma coisa, querido, eu sofri para entender os projetos de Deus na minha vida. Eu passei por 2 vezes na prova da polícia, e todas elas eu levei pau, um teste psicológico, eu não entendia. Eu falava: Deus, aonde está a tua promessa? O Senhor fala que é o melhor para mim, o Senhor sempre quer o melhor para os teus servos, e por que eu não tenho um emprego no Estado, eu não posso ficar tranquilo? O chamado é bem maior. Eu olho para essas coisas e vejo que eu poderia ser um tenente, um capitão, mas hoje eu tenho uma patente bem maior, porque hoje eu sirvo a um reinado eterno, que é o reinado de Yeshua HaMashiach. Eu entro em lugares onde muitos policiais não entram, e você precisa entender que os planos de Deus para você é bem maior do que você pensa. Apenas contemple com seus olhos espirituais, enxergue que Deus quer o melhor para a sua vida. Eu espero que você tenha uma excelente lição e que tenha tirado grandes proveitos dessa aula para a sua vida. Principalmente que você leve grandes proveitos para a sua sala através dessa videoaula. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula número 4. E aí, Shalom.